Graça e paz seja a todos. Deus vos abençoe com esta paz, né? É o nosso desejo, é a nossa vontade. Nós vamos, irmãos, pensar um pouco nestes minutos para então adorarmos, exaltarmos o nosso Deus, colocarmos aquilo que precisamos e necessitamos diante dele, coisa que nós sabemos que Ele já sabe, né? Antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, Ele já sabe disso. Mas de fato Ele quer que nós verbalizemos isso, nós coloquemos isso, nós tornemos isto audível a Ele. A palavra assim nos mostra, né? E aí nós vamos ver aqui algo, lá no livro dos Reis. É no primeiro livro dos Reis. Não, perdão, irmãos. Crônicas. Mas você está folheando aí no Velho Testamento, então você vai chegar no segundo livro das Crônicas. É no capítulo 20. Nós vamos ver alguma coisa aqui maravilhoso. É no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Vamos pensar e meditar aqui. Assim como o salmista exclamou, né? De dia e de noite eu medito na tua palavra. Como isto é maravilhoso. Não podemos nos esquecer disto. No trabalho, no estudo, nos afazeres do dia a dia, na tristeza ou na alegria, na fartura ou na ausência dela, que possamos nos lembrar disto, né? Ele não se esquece de nós. Muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos. Por vezes praticamos coisas que são motivos de pedirmos perdão a Ele. Mas Ele não se esquece de nós. Bom, aqui no capítulo 20, nós vamos ter aqui uma oração que eu desejei ler ela com vocês. É a oração de Josafá, um dos reis de Judá. Ele era o tetraneto de Salomão, né? O quarto ali na linhagem, no reinado de Judá. Alguns anos depois de Salomão, então vem Josafá para reinar. E aconteceu coisas com ele, e então ele fez uma oração que, inclusive, isto será parte da leitura de amanhã, para quem está acompanhando essa leitura diária. Quem que está conseguindo? Levanta a mão assim, para glorificar a Deus. E quem não está conseguindo, nós vamos orar sobre isto, para que Deus te ajude, te esforce. Porque isso faz parte desta característica de não se esquecer dele. É você tomar em suas mãos e ler, né? Que seja metódica, um método ali, que seja cronológico, não é? Mas que você possa fazer isso todos os dias. Então isso será parte da leitura de amanhã. Então, ele diz assim, lá no verso 13, eu vou usar isso daqui para a gente orar. No capítulo 20, no verso 3, no segundo livro das Crônicas. E aí diz assim, ó: E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Pai nosso que estás no céu, céus dos céus, Tu que andas através das nuvens e manda aos Teus anjos, aos ventos, para executarem as Tuas ordens, de leste a oeste, de norte a sul. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Se nós tomarmos consciência do que é isto, de nos ajuntarmos, seja em qualquer lugar que for, seja a dificuldade que for, seja sozinho, seja em dupla, seja em grupo, seja em multidão, mas que possamos proclamar o nome do Senhor e agradecer a Ti pelas bênçãos que tens derramado sobre nós. Obrigado, Senhor,
porque a cura, ela é disponível a todos, a libertação é disponível a todos, mas a condição é que nós reconheçamos o doador, reconheçamos aquilo que o Senhor fez para nós, a porta que foi aberta para que isso chegasse a nós, que foi o teu filho entregue, que foi a dor, que foi o sofrimento, mas foi o preço sendo pago, que possamos reconhecer isto, Senhor. E então, encoraja-nos, ó Pai. Encoraja a nossa fé, Senhor. Porque muitos têm se abalado, muitos têm se escandalizado. Ventos de doutrinas. Sai de um extremo e tem ido a outro, Senhor. Ó Pai, nós não queremos ir de um extremo ao outro, mas nós queremos nos manter no centro do caminho. E para isso nós reconhecemos, Senhor, que nós dependemos de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Consolador, do Teu Espírito que ministra a palavra. Nós precisamos disto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai nosso. Amém, Senhor. Amém. É de hoje, irmão? Então vai seguir amanhã, né? O irmão Newton está corrigindo ali, né? Que foi de hoje. Então, a leitura diária, viu, irmãos? Eu digo assim, mas é porque nós temos este plano de leitura diária. Você pode acompanhar, existe um aplicativo para isso. Lá no início do ano, né? Foi feita essa orientação. Temos aí no canal um vídeo também que explica sobre isso, caso você queira acompanhar aí. Então faça uma pesquisa rápida, você vai encontrar e vai se atualizar com a gente. Irmãos, aqui nós temos então essa situação em que Josafá se encontra diante de uma guerra, em que as nações dos Moabitas, os Amonitas, decidem lutar contra Judá. O reino já estava dividido, o reino do norte, que eram as 10 tribos de Israel, já estavam em guerra com os sírios. E aí o que acontece é que Josafá vem para reinar. Estava ali um período de paz, mas essas nações decidem contender, guerrear contra eles. E aqui está uma característica de Josafá, rei de Judá, que nós não encontramos nos reis de Israel. Nós sabemos que aquelas nações, aquelas tribos, elas continuamente praticavam coisas que desagradavam a Deus, que provocavam a ira de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Se você não obedece aos mandamentos, se você não cumpre o que está ordenado, a ira de Deus é provocada, porque Ele não pode ir contra a sua própria palavra. É a bênção e a maldição. Aqui está, no monte a bênção e aqui no outro a maldição. Vocês escolhem o caminho, não é? Nós não podemos controlar o povo, nós não podemos dizer, faça isso, não faça isso. Nós dizemos, existe isso e existe aquilo. E você segue o teu caminho. Mas Josafá, em vez de buscar ajuda, apoio a exércitos do Egito, a exércitos estrangeiros, comprar com ouro, prata, a confiar em cavalos, em carruagens, o que ele fez? Buscou o Senhor. A gente percebe, irmãos, que isto agrada tanto a Deus, diante de uma necessidade, diante de uma dificuldade, diante de uma bonança ou alegria, você buscar o Senhor. Que é simplesmente o fato de você se humilhar, reconhecendo que você não tem domínio sobre aquilo, reconhecendo que todo o seu conhecimento, que toda a sua força, que toda a sua saúde, o vigor da sua saúde não é suficiente para resolver aquilo. Aí você se prostra, se curva e lembra-se dele. É isto. Aí a oração que Josafá fez foi a seguinte, lá no verso 6, se você vai acompanhar comigo, capítulo 20, verso 6, do segundo livro das Crônicas. Sabe o que ele orou? Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos?
E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir. Irmãos, vamos reconhecer o poderio do nosso Deus. Não se esqueça disso, que o nosso Deus, Ele é poderoso, e não há quem possa resistir diante dEle. Verso 7, não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra, de diante do seu povo Israel, e a deste para sempre a semente de teu amigo Abraão? Ou a riqueza de detalhes nas orações destes servos, destes reis, é impressionante. Como eles podem trazer à memória promessas de Deus, palavras que foram proféticas. Porque aqui Josafá se lembrou do que Isaías disse, né? Isaías lá no capítulo 41, o amigo de Deus Abraão. E aí Josafá, em sua oração, reconhecendo a sua pequenez, ele diz: não é essa a terra que o Senhor nos prometeste? Não é? Que o Senhor deste para sempre a semente de teu amigo Abraão. Oh, irmãos, eu gosto disso, vocês já perceberam, né, nas pregações que oportunamente eu venho trazer, eu gosto de fazer esse paralelo, porque, irmãos, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Não me venha com conversas modernas de que a Bíblia precisa ser alterada, de que a gente precisa tirar discurso de ódio da Bíblia, como muitas personalidades aí querem fazer. Não, vamos mudar o Novo Testamento, porque a gente precisa tirar o discurso de ódio, a gente precisa de amor. É bonito, né? Pensar assim. Mas toda a Escritura é divinamente inspirada. Verso 8. E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome. Nós estamos aqui, nós viemos em obediência à tua palavra, Senhor, e nós edificamos um santuário para o teu nome. E nós dizemos o seguinte: se quando o mal nos sobrevier, como a espada, o juízo, a peste, a fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, e nós nos pusermos na tua presença, pois o teu nome está nesta casa. É o verso 9, você está acompanhando? Verso 9. Então, quando nos vierem essas assolações, e nós nos pusermos de pé na tua presença, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. Esta foi a oração que Salomão fez na dedicação do templo, a dedicação daquele lugar que Davi almejou, foi o desejo do coração de Davi, fazer uma casa para o Senhor, e Deus não o repreendeu por aquilo, mas disse para ele: você não vai fazer, mas o teu filho vai. E Deus se alegrou tanto naquilo, que a glória dele desceu na dedicação do santuário. E ele se alegrou tanto, irmãos, neste templo, nesta casa que Josafá está dizendo, lembrando na sua oração. Deus se alegrou tanto que os levitas, os cantores, eles não conseguiam louvar a Deus por causa da glória que enchia o templo. Como Deus se alegrou com aquilo? Será que Deus pode se alegrar nesta geração, nesta terra, diante de uma sociedade, diante de um tempo que provoca tanto a ira dele? Sabe, irmãos, Deus se alegra com a sua obra, com a sua criação, que é a sua natureza. Salmo 104. Deus se alegra com a sua criação quando Ele olha aquilo que Ele criou. Mas existe um elo desta criação que desagrada a Deus. Parece que diante de toda esta harmonia, diante de tudo isso que Deus se alegra, existe um que desagrada a Ele, que é o ser humano, é o homem. Aí o verso 10, e agora eis que os filhos de Amon e Moabe
e aqueles que estão no Monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando eles saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Aí Josafá está dizendo: sabe, Senhor, quando o teu povo saiu da escravidão, quando eles creram na tua palavra, saíram seguindo o líder Moisés, e aí eles passaram por diversos locais, mas em vez deles atacarem os amonitas, em vez deles atacarem os moabitas, o Senhor não deixou, né? O Senhor disse assim: contorna e deixa eles quietos aí. Então, Senhor, Josafá está dizendo: eis que vos digo, verso 11, como eles nos recompensam ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Oh, irmãos, nós somos herança do Senhor. Paulo nos ensina que pela adoção nós também temos participação na herança de Cristo. Ele nos deu por herança. E aí agora, estes povos estão vindo para tomar isso de nós. Tem alguma coisa que está querendo tomar-te a alegria desta herança? Ó nosso Deus, verso 12, ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Pronto, a fórmula está completa. Nós não temos qualquer poder contra esta companhia que vem contra nós. E quem é que tem então? Se nada pode resistir diante do Senhor, o que eu vou fazer? Eu posso ter minhas riquezas. Olha aqui, lá no capítulo 17, só escute, capítulo 17. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi, e não buscou aos Baalins, aos deuses, de Baal, mas buscou o Senhor, Deus do seu pai. Quem? Davi. Porque Davi foi perfeito diante de Deus, exceto no caso de Urias, diz a palavra do Senhor. Como eu desejo, irmãos, ter o nosso caminho perfeito diante de Deus. Sabe por quê? Porque é possível. Se a palavra diz que Davi teve os seus caminhos, o seu coração perfeito diante de Deus, então é possível. Teve um que mostrou que é possível, então a minha luta é para que eu também alcance isso. Eu não devo estar alienado, eu não devo estar acomodado. As coisas estão acontecendo e eu simplesmente, deixa passar, deixa a vida me levar. Que os nossos caminhos sejam perfeitos diante dele. Martinho Lutero teve uma grande aflição em sua vida, quando ele começou a estudar. Ele tinha uma angústia na sua alma, quando ele viu que ele era pecador e que ele não podia estar diante de um Deus justo. Ele começou a estudar o livro de Romanos, começou a traduzir para o alemão, e disse que ele não ficava quieto, ele ia no confessionário e confessava os seus pecados. Ele saía, entrava no quarto, lembrava de um dos seus pecados, voltava de novo para o confessionário. Tanto que o confessor já estava angustiado também com aquilo, não aguentava mais ouvir as confissões de Lutero, mas a alma dele estava angustiada. Como que eu, um pecador, posso estar diante de um Deus justo, cuja iniquidade não fica na sua presença? A alma aflita, angustiada, reconhecendo a grandeza de Deus, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele detém o poder sobre todas as coisas, e o que pode parar diante dEle? E mesmo Josafá sendo tão rico, tão poderoso, sabe o que ele diz, irmãos? Lá no verso 12 do capítulo 20, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer.
ponto e vírgula. Preste atenção aí no verso 12, porque a leitura ela não deve ser corrida. Se você está meditando na palavra, leia pausadamente, frase por frase. Tão pouco sabemos o que fazer, Senhor. Tantos têm se desviado, tantos têm se autoproclamado mestres e doutores das Escrituras. Parece que a cada dia, 24 horas, não sei quantos CNPJs nascem de igrejas, porque em um grupo se dividem, não concordam opinião com opinião, aí abre uma igreja, abre um grupo ali na esquina. Existe essa estatística. Para ver o nível de divisões, como não podem andar juntos, segurando a Bíblia. Nós não sabemos o que fazer, ponto e vírgula. Aí vem a última frase, e termina a oração de Josafá. Mas os nossos olhos estão sobre ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Sabe, irmãos, espírito de adorador. Nós temos vivido um tempo novo, é um tempo de novidade, é um tempo que não imaginávamos que seria assim, porque nós estávamos em um quadrado, nós estávamos com a mente tapada, olhando só para algo informe. Nós achávamos que tinha forma, achávamos, mas então parece que Deus tirou e mostrou para nós. A luz entrou. Por isso é um tempo novo. Mas sabe, a gente fica observando assim, até eu mesmo, parece que nós não estamos acompanhando o mesmo nível do que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós temos que ficar incomodados quando alguém tem que te animar para louvar a Deus. Gente, vamos abrir os nossos olhos. Pregadores estão aí nas plataformas dizendo para o povo: levanta as mãos, louve a Deus, diga glória a Deus, como se o povo precisasse disto. Cadê o espírito de adorador para reconhecer que Deus Ele é soberano? Nós precisamos nos exortar, irmãos. Não fiquemos acomodados diante dessas coisas. Você é um filho de Deus, portanto, você deve saber como adorar a Ele. Como Ele deve ser adorado por tua alma. Como que a sua alma tem que adorar a Ele. Deus vem trazer a resposta no verso 15. Eu não vou ler, mas você marque aí para você meditar, talvez antes de dormir. Medite na resposta de Deus, do verso 15 ao verso 17. Mas eu vou lá para o Salmo 104, para que a gente entre no espírito de oração, e você faça esse momento, um verdadeiro momento de oração. Que Deus possa se alegrar com a nossa adoração. Que Deus derrame o seu Espírito de verdade sobre nós. Que a gente não se preocupe, que as nossas mentes estejam direcionadas a Ele, direcionadas para o seu trono, para o altar da intercessão, para que assim as mentes não fiquem assim: o que fulano vai dizer ao me ver aqui de joelhos assim, e dançando no Espírito, e regozijando. Não, mas que as nossas mentes estejam apontadas para Ele, e que Ele se agrade do nosso louvor, da nossa oração. Sabe por quê, irmão? Porque o salmista diz assim no Salmo 104: tu que te cobres de luz como um vestido. As vestes do nosso Deus é a própria luz. Imagine então a sua substância, imagine então o que existe de Deus, o que Ele é. Se as próprias vestes de Deus é luz,
É isso que nós vemos. Excede a luz do sol, que se olharmos nos deixa cegos. Esse é o nosso Deus, que Ele tem como seus vestidos a luz, e Ele estende os céus como uma cortina. Oh, gente, todo o cosmos, todo o universo, tudo o que existe, Deus estende isso de palmo a palmo como uma cortina. O seu Deus é grande ou não é? Aquele a quem você pede, aquele a quem você suplica, Ele é grande ou não é? Mas Ele continua. No verso 14, Ele faz crescer a grama para o gado e a erva para o serviço do homem, para fazer sair o alimento da terra. Este é um salmo que enaltece a majestade de Deus. Tanto é que você pode ler este salmo com Gênesis 1, com Apocalipse 4, que enaltece a majestade da criação de Deus. E você vai orar, lembre-se dessas coisas, que Ele fez tudo, e tudo que existe, subsiste por Ele e para Ele. E aí, esta criação, irmãos, ela não tem a sua independência, ela precisa de Deus. Por isso que aqui você pode ver que Deus, diariamente, Ele está trabalhando na sua criação. Ele não está quieto, mas Ele está vivo. Assim o salmista reconhece. Ele reconhece. Você quer ver isso? Vai lá, me acompanha. No verso 27 do Salmo 104. Ele trabalha continuamente na sua criação. O salmista diz assim: todos esperam em ti, que tu lhes dês o alimento no tempo devido. Todos esperam por Ele. Aí ele continua dizendo, no verso 30, tu envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra, porque o nosso Deus é quem tem o domínio para tirar a vida e para dar a vida. E assim a face da terra é renovada pelo Espírito do Senhor continuamente. Todos esperam nele, o leãozinho, o filhote de leão, a formiga, todos esperam nele, assim como nós esperamos também nele. As crianças esperam. Crianças, esperem em Deus por aquilo que vocês querem, que seja brinquedos, que seja um lar feliz, que seja a restauração da família. Se vocês desejam ver a felicidade dos pais, se você já tem consciência disso, coloque isso diante de Deus. E aí ele termina: eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Olha o desejo dele, irmãos. Olha o desejo que a nossa alma deve ter. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. É o verso 33. Eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver o meu ser, diz a minha tradução. A minha meditação sobre ele será doce. Eu me alegrarei no Senhor. Se alegre no Senhor. Coloque a sua alma para entoar louvores a Ele continuamente. Ele termina dizendo: bendize ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Depois de reconhecer toda a majestade do nosso Deus, depois de reconhecer que Ele é quem nos dá o pão para sobreviver, é quem alimenta a nossa alma, Ele exorta a sua alma a louvar ao Senhor. E Josafá pôde dizer: nós não temos condições, Senhor, mas contudo, os meus olhos estão sobre o Senhor. Os meus olhos estão voltados para Ti. Se você precisa de médico, vá ao médico. Faça o que tem que ser feito. Marque consultas. Compre os remédios. Deixe aquele especialista que estudou analisar o teu caso,
mas contudo, mantenha os teus olhos em Deus. Faça isso. Vamos fazer isso. Vamos manter os nossos olhos sobre Ele, com um espírito de adorador. Ah, sim, espírito de adorador. Deus não nos tem dado mais um espírito de escravidão, irmãos. Enquanto você prepara o seu espírito, enquanto você quer orar a Ele, saiba disso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no trono da intercessão. Ele está no trono da intercessão neste momento. A palavra de Deus nos diz isso, e Ele completa as nossas orações. Então deixa eu te ajudar neste momento, mas ore a Ele, fale com Ele. Aí, a promessa de Deus nos diz assim: nós não recebemos um espírito de escravos, nós não devemos temer o diagnóstico, nós não devemos temer a aparência destas coisas. Se você quer novamente o amor dentro do seu lar, se você quer novamente os teus filhos ao seu redor, como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, não tema, porque o Senhor não te deu um espírito de escravidão, mas vocês receberam um espírito de adoção, e este espírito te torna filho, e você pode clamar: Abba, Pai. Você pode clamar: Abba, Pai. Aquele que não teme, ele clama: Abba, Pai, meu Pai. A promessa de Deus, ela nos exorta. Nós oramos, Senhor, porque a tua palavra, ela diz assim para nós, que a gente se mantenha livre da soberba, do orgulho, do amor ao dinheiro. E a tua palavra nos diz assim, que o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará. Senhor, a tua palavra diz isso, está escrito na tua palavra, que a nossa confiança está no Senhor, porque o Senhor é o meu ajudador, por isso eu não temerei. O que me pode fazer os homens? Isto é promessa do Senhor. Tu és o nosso ajudador. Nada pode resistir diante do Senhor. Se eu não sei orar, meu Pai, ou se até mesmo existe algo que está bloqueando a minha oração, Senhor, abra os meus olhos para ver isto. Até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Não, eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Senhor, eu preciso perdoar. Será que eu tenho que perdoar? Então, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero perdoar, Senhor, para que a porta da oração seja aberta, e assim o Senhor possa responder a minha oração. Perdoar até 70 vezes 7. O perdão libera a cura. O perdão te traz liberdade.
O perdão traz paz para a tua alma. Libera perdão nesta hora. Senhor, o Senhor tem nos dado 24 horas deste tempo. O que é este tempo para o Senhor? O Senhor não está limitado a este tempo, as estações do ano. Não, mas o Senhor nos deu esse tempo. E um dia tem 24 horas. E cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. É o tempo que o Senhor nos deu. Até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7. Oh, quantas vezes por minuto eu tenho que perdoar então? Senhor, quando eu quero fazer o bem, o mal está diante de mim. Mas os meus olhos estão sobre Ti, Senhor. Os meus olhos estão postos sobre Ti. Eu sei que sou um pecador, mas a Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta. A Tua graça me faz reconhecer que mesmo não merecendo, o Senhor me concede a vida. Por isso a Tua graça me basta. E mesmo sendo um pecador, eu libero perdão para quem precisa. Eu não quero lembrar mais disso. Se estas raízes da depressão estão apegadas à minha alma, Senhor, me ajude a me libertar disto. Eu não consigo sozinho, mas os meus olhos estão sobre Ti, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu sei que eu preciso perdoar. Eu não suporto andar com aquele irmão. Eu não suporto porque ele falou coisas ruins de mim. Mas, Senhor, o preço na cruz foi pago por ele também. E se ele se arrepender, o Senhor também estará com ele. O sangue também foi por ele. Me ajuda a perdoar, Senhor. Se existe uma contenda em algum grupo de WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho, e você não consegue trabalhar direito por causa disto, você não consegue entrar no teu trabalho com alegria, você não consegue dormir com o cônjuge, porque você brigou com ele, libera perdão. Chame ele para conversar e diga assim: eu reconheço que eu errei, que o nosso Deus esteja entre nós. Mostre amor. O perdão faz você mostrar amor para o próximo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor, para termos espírito de adorador. Chame Deus para o seu casamento. Chame Deus para o seu lar. Você precisa corrigir o seu filho. Você precisa mostrar para o seu filho que ele tem que obedecer. Chame Deus para essa conversa. Você precisa conversar com seu colega de trabalho. Você precisa resolver uma causa na justiça. Chame Deus nesta causa. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é juiz sobre todas as coisas. Saiba de uma coisa: Ele há de voltar para julgar todas as nações. E Ele não pode resolver esta causa para você. Por isso, meu irmão, não tema. Segue adiante e coloque Deus em sua vida. Nos ajude, Senhor, a liberar perdão.
O perdão é a porta. Não é só 7 vezes. Não. Eu te dei 24 horas do dia. Então, perdoe. Se você está respirando porque Deus te deu fôlego de vida, perdoe. E tenha um renovo sobre a sua vida. Deixe a nuvem negra passar e deixe o sol raiar novamente, porque acima da tempestade está o Criador que controla todas as coisas. A tempestade está para afundar o barco. Aqui está o dominador da tempestade. Ele está com você. Por isso não tema. Não tema. Quantas vezes na palavra de Deus está escrito: não tema, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudarei. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na sua promessa, eu creio, Senhor, e a minha alma louva ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Deus da criação. No nome do teu Filho amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que está posto sobre os céus e a terra, estes nomes que eles pedem, esta família que está aí acompanhando a transmissão, você que escreveu aí no chat, os seus irmãos podem ver o que você escreveu, mas sabe, a gente lê a frase, a gente lê o nome que você deixou aí no chat, mas Deus, Ele vê a alma do seu filho, Ele vê a sua alma, que pede, que clama por Ele. O meu Deus, o nosso Deus, Ele está vendo. José Bernardo de Souza, Maria Neuza Oliveira, Geraldo Souza, Ricardo Silva, José Carlos Ferreira, Lauriane Dumont e família, Murilo Dumont, Neide família, Regina Ferreira. Depressão. Você pode resistir diante de Deus? Não. Regina, essa depressão não resiste diante de Deus. Ela não resiste. Isaac Guimarães, Rosilda Oliveira, Tereza Sintra e família. Renato, Renato, você que está nos visitando, saiba que esta família te dá as boas-vindas. Saiba que você é bem-vindo no nosso meio, Renato. Sinta o amor destes irmãos por você. Você faz parte, porque nós somos membros uns dos outros. Este corpo é composto por membros, e um membro intercede pelo outro. E quando um membro está precisando, os outros sentem a necessidade. E verás que não demora. Então, Renato, sinta-se. Você é dessa família. Deus te abençoe pela visita. Deus te unja com o Espírito Santo. E Deus esteja com a sua família. A irmã Neide, a sua esposa. Deus esteja com o seu lar. Leve as bênçãos de Deus de volta. Todos vocês recebam as bênçãos do nosso Deus. Jesus contigo vai até chegar ao céu.